Pastor Edmar Ramos, eu quero ouvir o senhor. Para Deus nada é impossível. Qualquer dia eu vou lá, tá? Se o pastor me convidar, eu vou. Ô glória, hein? Pastor, é uma honra receber o pastor. O missionário Maico fala muito bem do pastor. Você está com a espada aí preparada, né? Pastor Edmar Ramos, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe o teu ministério e que Deus te abençoe em todas as áreas. E quando eu estava orando aqui, Deus me mostrou 7 países que você vai visitar. Você vai pregar e você vai fazer o ID. Eu via 7 bandeiras, 7 países. Toma posse da vitória. Deixa Deus te usar. Amém? Aleluia. A todos os irmãos, uma boa noite, a paz esteja com todos. Amém? Amém, igreja? Eu quero agradecer ao pastor Eldo Ramos pela oportunidade. Quero agradecer ao missionário Maico da nossa igreja pela oportunidade. Pastor, é uma responsabilidade enorme pastorear esse vaso. É um vaso de Deus, um vaso de honra. E quero agradecer aos irmãos que aqui estão, minha esposa, a pastora Elisângela, minha mãe está aqui hoje, diaconisa há quase 50 anos, para a honra e glória do Senhor, está aqui comigo, e os irmãos diáconos e missionários. Amém? Irmãos, eu gostaria neste momento que você colocasse as suas mãos no seu coração. Vamos fazer uma breve oração. A presença de Deus, ela é real dentro desta igreja. Espírito Santo de Deus, neste momento, meu Pai, eu me coloco como instrumento em tuas mãos. Te peço, Deus, que o Senhor venha, meu Pai amado e santo, continuar a falar com o teu povo. E usa-me neste momento como vaso nas tuas mãos, Pai. Meu Deus amado, que o Senhor venha, meu Pai querido e santo, trazer o coração dos teus filhos nessa noite, ó Pai. Aquilo o qual o Senhor tem falado comigo nos montes. Aquilo o qual, meu Deus amado, o Senhor tem me levado, meu Deus, com a boca no pó ali, ó Pai amado e santo, ouvir e receber do Senhor. Fala com os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que você pegasse nas tuas mãos a palavra e abrisse comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, aleluias. Assim diz a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olhe para o teu irmão do lado e repita comigo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tome o seu assento. Aleluias. Amados irmãos, eu estou aqui nessa noite para dizer para você que eu tenho um recado de Deus nessa noite. Deus hoje nessa noite está te chamando, igreja, a sair do passado e a voltar para a origem. Deus nessa noite, amados irmãos, Ele quer te libertar da dor do passado. Estamos vivendo dias, amados irmãos, de uma igreja que ouve a palavra, de uma igreja que vê manifestações do poder de Deus, de igreja que ouve e vê um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta, mas muitos se encontram enfermos, muitos se encontram cativos dentro da igreja. Você fala de um Deus que cura e está enfermo. Você fala de um Deus que prospera e está vivendo escassez. Você fala de Jeová Jiré, o Deus provedor, mas aonde está o provedor em sua vida? Você fala que Deus opera, mas na sua vida são só palavras. Mas amados irmãos, eu quero nessa noite te dar um recado. Deus quer te levar de volta para a origem. Amados irmãos, muitas pessoas dentro da igreja, pastor, estão presas no passado da dor, no passado da rejeição. São incapazes de amar, são incapazes de perdoar, porque foram rejeitadas desde o ventre. Mulheres que não conseguem perdoar o esposo, porque foram rejeitadas pelos pais. Homens que não conseguem, amados irmãos, vencer, porque estão cheios de traumas. Pessoas com traumas de relacionamento, com traumas de casamento, com traumas de perdas de empresas, que tinha tudo para prosperar e acabou. E estão dentro da casa do Senhor,
Amados irmãos, como despertar? Como, amados irmãos, pregar a palavra precisando de um milagre? Como falar que Deus cura se você precisa ser curado? Como falar que Deus prospera se você precisa de provisão? Como falar de milagres quando você não tem milagres? Amados irmãos, e nessa noite Deus manda te dizer: saia do passado de dor. Quem quer te manter no passado é Satanás. Quem quer te escravizar no fracasso, do medo, da insegurança, da derrota é o diabo. Deus nos chamou, amados irmãos, para sermos luz do mundo, para sermos sal da terra. Deus nos chamou para limpar os leprosos. Deus nos chamou para curar os enfermos. Deus nos chamou para expulsar os demônios. Deus nos chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas para isso, você precisa estar curado. Você precisa estar restaurado. Você precisa estar liberto. É impossível um homem e uma mulher de Deus, amados irmãos, alcançar o inalcançável pelo poder da fé, carregando a bagagem do passado. Só que Deus hoje quer fazer você sair do passado e voltar para a origem. E quero falar um pouco da origem. Querida, a sua origem não é o ventre da sua mãe. A sua origem não é a sua infância de derrota. A sua, amados irmãos, o seu passado não é, amados irmãos, aquilo que aconteceu, que te traumatizou ou te derrotou. Eu quero te dizer sobre a sua origem. Salmo 139, 16 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos, papai, e determinado quando nenhum deles ainda existia. Eu quero te dizer nessa noite que Deus já escreveu a sua história. Deus já determinou todos os seus dias quando você ainda era uma substância informe. E ainda vou mais atrás, quando você ainda estava sendo gerado dentro do Senhor. Só que, amados irmãos, Deus precisa fazer isso na igreja. Nós estamos vivendo um tempo em nossa igreja, amados irmãos, onde Deus tem nos trazido de volta à origem. Nós estamos vendo milagres, nós estamos vendo Deus curando enfermos, estamos vendo Deus libertar, amados irmãos, endemoniados, estamos vendo, amados irmãos, milagres acontecendo, mas nós estamos voltando para a origem. A palavra de Deus fala, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Amados irmãos, a sua origem é Deus. Efésios 1:4 fala que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos perfeitos sem amor. Amados irmãos, em Efésios 1:3 fala que Ele, amado querido, Ele já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes de você vir a essa terra, Ele já te elegeu como filho, como servo, como vaso de poder nas mãos do Senhor. Aleluias. Origem. Sua origem é o Senhor. Sua origem não é o ventre. Façamos a nossa imagem. Eu ouvi algo muito interessante. A palavra de Deus fala que quando Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus, pelos escribas, pelo sinédrio, eles disseram: Senhor, é certo pagar impostos a César? E Jesus disse: traga uma moeda. De quem é a imagem nessa moeda? É de César, Senhor. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. César amava o ouro, César amava o poder da riqueza, e por César amar, ele colocou a sua imagem naquela moeda. Você não entendeu não, querido? Quando Deus foi criar você, quando Deus foi criar a humanidade, Ele chamou Jesus e disse: façamos o homem à nossa imagem. Eu quero dizer que Ele te ama, que você é importante, que você é precioso, que Ele te fez a sua imagem. E se isso não bastasse, Ele te fez a sua semelhança. Deus só pode falar com quem é semelhante. Você só pode falar com quem é semelhante. Amado irmão, nós não podemos. Por mais que minha esposa conversa o dia inteiro com os cachorros, mas não é um diálogo. Não é um diálogo. Aquele que não tem a essência, aquele que não é semelhante, não é capaz de conversar.
Deus nos fez sua imagem porque nos ama, mas Deus nos fez a sua semelhança porque Ele quer relacionar conosco. Jeová, Deus quer te trazer para a origem hoje, te tirar desse passado, para você viver um novo ministério com Deus, de poder, de autoridade. Aleluia! Só que nós temos um grande problema de aceitar aquilo que Deus nos dá. O ser humano tem um problema de receber aquilo que ele não faz nada por merecer. Se você recebe um grande presente, você já fica desconfiado. Mas Deus fez algo grande por nós. A palavra fala que lá no jardim do Éden, amados irmãos, a lei da semeadura era diferente. Primeiro Adão colhia e comia, e depois Deus semeava. Primeiro ele comia e depois ele semeava. Só que Adão pecou, Adão caiu, e Deus disse: maldita é a terra por ti, Adão, agora do fruto do teu trabalho você vai colher. Você vai ter que semear para depois colher. Foi invertido o plano. Só que Deus, amados irmãos, tentando resgatar e lutando para isso, Deus, Ele estabelecendo o plano da redenção. Deus, Ele voltou a semear aonde só existia ódio, aonde só existia pecado, aonde só existia lama, aonde só existia indiferença. Deus voltou a semear na humanidade, e Deus semeou o seu Filho. Deus semeou vida, esperança aonde não tinha. Deus voltou a semear, amados irmãos, aonde não foi plantado. Deus semeou Jesus para que viesse colher filhos, para que viesse colher homens e mulheres retornados, restaurados à sua imagem e à sua semelhança. Entenda isso hoje. Isso se chama graça, favor que nós não merecemos. Eu costumo dizer e preguei em nossa igreja que graça é uma escada. Só que você não sobe por ela. Escada é uma escada rolante. É ela que sobe você, querido. Você venceu. Pastor, como que você venceu? É a graça de Deus. Como Deus te curou? É a graça de Deus. Como Deus te prosperou? É a graça de Deus. Como Deus restaurou seu casamento? É a graça de Deus. Aleluias. Oh, papai, louvado é o nome do Senhor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é dom de Deus, isso não vem de vós. Só que nós temos dificuldade de receber aquilo que não compreendemos. Aleluia, o tempo já está acabando. Entenda o que eu estou te dizendo nessa noite. A graça não é de graça. A graça foi por algum alto preço. E eu quero te dizer que você é a moeda da graça. Que isso, pastor? Misericórdia? Misericórdia não. Me fala o quanto você está disposto a se submeter, a se renunciar à carne, renunciar ao pecado, por amor de Cristo, que eu vou te dizer amanhã aonde você vai estar. Graça. Só que nós vivemos um evangelho onde as pessoas estão acostumadas só com o evangelho de palavras, só com o evangelho onde não há manifestação de poder. Mas o nosso Deus não muda. Pastor, eu entro em campanha, eu saio de campanha e Deus não fala comigo. Pastor, faço 21 dias de monte, 21 dias de Daniel e Deus não fala. Eu vou te dar uma chave espiritual aqui agora. Guarda ela no seu coração e nunca mais se esquece. Deus continua falando. É você que perdeu a capacidade de ouvir. Só que tem um grande problema. Amós capítulo 3:7 fala que certamente eu, Senhor, não farei coisa alguma sem antes revelar aos meus santos e os meus profetas. Irmãos, pastor, Deus não está fazendo. Deus não pode fazer porque você perdeu a capacidade de ouvi-lo. Você perdeu a capacidade de ouvi-lo. Amados irmãos, Deus quer te prosperar, Deus quer te honrar, mas o seu coração está gritando, a sua angústia está gritando, o ressentimento está gritando tão alto que você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus hoje quer restaurar você. Deus hoje quer te voltar para a origem. Deus hoje, amados irmãos, te diz: a sua origem sou eu, a tua origem é a minha presença. Eu te elegi antes da fundação do mundo. Aleluia. Há quanto tempo Deus não fala com você? Há quanto tempo você não chora com o Pai?
Há quanto tempo Deus não responde a tua oração? É porque Ele te rejeita? Não, é porque você não ouve. Chegamos diante de Deus apresentando súplicas e mais súplicas, lamentos e mais lamentos, dores e mais dores, mas quando é hora dele falar, nós nos levantamos e saímos. Deus hoje te chama à origem. A origem é: Deus descia toda tarde e caminhava com Adão ali no jardim e falava com Adão ali face a face. Deus hoje quer restaurar em você a intimidade, quer restaurar em você a essência, porque Ele quer falar e Ele quer operar na tua casa, na tua vida e no teu ministério. Aleluia! Quem está entendendo o que o Pai está falando? É tão difícil entender as coisas do Senhor. Você já se perguntou por que Deus chamou Pedro de diabo e Judas de amigo? Pedro queria morrer no lugar de Jesus. Para trás de mim, Satanás. E Judas vinha com homens para matá-lo. E Jesus vira e faz: meu amigo, dá um beijo aqui. Dá um beijo aqui. Por quê? Porque todos aqueles que Jesus colocou no seu caminho, que te aproximam da cruz, são seus amigos. Aprenda a entender isso, para que o seu coração não te tire da presença do Pai. A sua origem é Deus. A sua origem é Deus. Amados irmãos, a sua origem é Deus. E Ele novamente quer restaurar a sua vida. Ele quer operar sinais e maravilhas no seu interior. Enquanto você ficar no passado, sua vida não muda. Mas no momento em que você voltar para a origem, que é Cristo, você vai orar e Deus vai responder. Amém? Meu tempo acabou. Gostaria de convidar o pastor. Amém? Já acabou meu tempo. Aleluia. Não, que a gente está esquentando, acaba, né? Eita glória. Mas eu creio que Deus Ele tem falado aqui, e Ele vai levantar mais e mais homens de Deus nesse altar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor. Amém.